para dividir com os irmãos uma pequena reflexão, que é a continuidade do texto da semana passada, João capítulo 6, onde na semana passada eu falei de 2 milagres, e o objetivo desses 2 milagres que os discípulos de Jesus e a multidão não entenderam. E hoje eu quero dar prosseguimento no capítulo 6 de João, do Evangelho, aonde ele, em virtude do que ele percebeu que os discípulos não entenderam o milagre, o poder do milagre, o porquê do milagre, ele prega, ele discursa aqui, ele aproveita essa oportunidade para ensinar os seus discípulos e também a multidão que não entendeu absolutamente nada. Já é algo automático nosso, né? Quando a gente diz assim: se você conhece um casal que esteja precisando, que esteja passando uma luta, qual é o convite que você faz? O que você fala para ele? Vamos lá no culto, vamos lá na igreja. Vamos lá na igreja para a gente resolver o teu problema no casamento. Vamos lá na igreja para a gente resolver o teu problema de desemprego. Vamos lá na igreja para a gente resolver o seu problema. E as pessoas vêm, recebem o milagre, o casamento é restaurado, as portas são abertas, o imposto, o problema lá da justiça resolvido. Aí fala: rapaz, o negócio não é que dá certo? Não é que deu certo? Aí volta para o mundo até que haja um outro problema. Até que alguém o lembre novamente que a igreja é um lugar que resolve problema, que Jesus é o resolvedor dos seus problemas. Diga comigo: Jesus não é resolvedor dos meus problemas. Jesus é o salvador da minha vida. Leve lá, né? Traga para a igreja, é importante, mas que essas pessoas conheçam, que creiam que Ele é o Filho de Deus e, crendo, recebam a vida eterna. Esse é o sentido do Evangelho. Se não for isso, não pode ser outra coisa. Que Ele é o Filho e, crendo nisso, recebam a vida eterna. É o suficiente. Se eles crerem nisso, nós estamos felizes. Então, já é automático, a gente traz na igreja, mas traga para que eles possam olhar e ver em Cristo. Capítulo 6 do Evangelho, verso 29, somente. Pois é a ênfase principal do texto aqui, do discurso dele, está no versículo 29 do capítulo 6, depois a gente vai comentar alguns outros versículos. Diz assim, versículo 29, respondeu-lhes Jesus, o quê? A obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado. Novamente, respondeu-lhes Jesus, a obra é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado. Que Deus abençoe esta palavra em nosso coração nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Ocupe o seu lugar, por favor. Eu, pelo tempo, não vou conseguir dar início aqui a uma introdução, mas só para lembrar os irmãos do que nós começamos a falar na semana passada, sobre a divisão do capítulo 6 de João, que 2 milagres aconteceram. A partir dos 2 milagres houve uma reação de Jesus quanto ao entendimento que os discípulos tiveram e aquela multidão sobre esses milagres. Ao ver que eles não entenderam o objetivo do milagre, Jesus tem uma reação em pregar, em ensinar, em mostrar qual era a ênfase do milagre. Depois da pregação de Cristo, depois do que Jesus falou ao discípulo e as multidões, o que acontece? A reação da multidão e dos religiosos. Eles começam a murmurar, eles começam a olharem para Jesus como um arrogante, como um mentiroso, como aquele que veio deturpar a lei, como aquele que veio destruir a dignidade de Moisés, como aquele que veio querer sobrepor sobre a lei de Deus, sobre a palavra de Deus. E alguns dos seus discípulos, escandalizados com a forte mensagem, começam a sair. E a terceira parte do capítulo 6, aonde na reação dos que ouviram esse discurso, que se escandalizaram, um grupo permanece e um grupo vai embora. E no final do capítulo, do 60 até o 71, nós vamos ver 2 grupos se dividindo. Um grupo dos que criam, que pegaram a ênfase que está no versículo 29,
que está aqui, onde ele se declara o pão da vida, onde se declara o Salvador do mundo, enviado de Deus, para que eles pudessem crer que aqueles milagres eram para mostrar que ele era o Filho de Deus, e se eles crerem, eles receberiam vida eterna. E aquele grupo que não cria, que não creu, foram embora. Os que creram disseram para Jesus: para onde nós vamos? Então o capítulo 6 se resume basicamente em 2 milagres, em um sermão e 2 reações distintas. Em 2 reações de pessoas que entenderam o poder do Evangelho, entenderam a mensagem de Jesus, e um outro grupo que não quis aceitar a mensagem de Cristo, nem porque não entenderam, é porque não queriam de fato aceitar a mensagem. Então, na semana passada, eu mencionei isso, mas com um detalhe de preocupação, porque às vezes quando a gente prega que o milagre que Jesus fez tinha um objetivo, parece que a gente é meio cético em relação ao milagre. Olha para mim, eu sou um milagre de Deus. Eu creio em milagre, eu creio no poder de Deus, eu sou o milagre de Deus. Então, se eu não creio em milagre, então eu tenho que descartar minha própria vida, o milagre que Ele fez na minha vida. Então, o Jesus, quando está mostrando o objetivo da sua mensagem, dos seus milagres, não está dizendo para mim e para você, e nem eu quero afirmar que nós não devemos crer em milagres, nós não devemos crer e nem devemos buscar um milagre. Quantos precisam de um milagre? Quantos precisam de fato? Busque o seu milagre, acredite no poder de Deus, acredite que Ele é poderoso. Só que todo milagre ou sinais que Jesus fez, principalmente o Evangelho de João, quando João declara, capítulo 20, verso 30 e 31, todos os sinais que Ele operara, Ele operou com um só objetivo, para mostrar a todos que Ele era o Cristo, o Filho de Deus, e que eles, crendo nisso, eles teriam vida eterna. Creia que os teus milagres têm um objetivo na sua vida, para que você creia que Ele é o Senhor da tua vida, para que você creia que Ele é o Cristo da sua vida, não que você fique preso, não, hoje eu preciso de um milagre, é o meu milagre, não, você precisa de Cristo, você precisa de Jesus, e você fazendo isso, você tem um milagre todos os dias na porta da sua casa. Ao abrir os seus olhos, você vê o milagre da vida se revelando a você. Então, o objetivo de Jesus, ao interromper os 2 milagres, para pregar, foi em virtude do que ele percebeu da multidão. Quando ele opera o primeiro milagre, o milagre da multiplicação dos pães e peixes, aqueles discípulos olham para ele e entendem o seguinte: ele verdadeiramente é o profeta que deveria vir, e começam a tentar arrebatá-lo para fazer o rei, para levá-lo para um lugar onde ele não tinha pretensão de chegar, aonde o povo queria justamente que ele fizesse. Então, ao ver a reação quanto ao primeiro milagre, ele permite que o segundo milagre aconteça na vida dele, com 2 ou 3 objetivos, que foi o que eu mostrei na semana passada, que foi para mostrar que a vida cristã, que a vida com Cristo, é uma vida feita de mudanças de cenários. Eu falei na semana passada. Então os discípulos olham assim: meu Deus, eu estava aqui em Betânia, os milagres acontecendo, tanta coisa acontecendo, e de uma hora para outra vem uma tempestade. Jesus desaparece, nos manda entrar num barco e nos manda embora, e no meio do caminho a gente é surpreendido com uma grande tempestade. O objetivo daquele milagre, primeiro, era para glorificar a Cristo, mas a multidão tinha um outro alvo: arrebatá-lo e constituí-lo como rei para julgar as suas causas, para vencer os opressores do povo. Mas Jesus não veio para isso. Jesus não veio para nos fazer aquela justiça contra o nosso inimigo, contra o nosso adversário nos tribunais, contra os nossos vizinhos que ficam gritando a noite toda, tocando pagode a noite toda. Ele não veio para isso, Ele veio para nos salvar. E a gente às vezes: Senhor, bota a tua mão, pesa a tua mão. Não vai pesar nada. O Senhor vai voltar, eu estou sofrendo demais. Vai voltar nada. Ele vai voltar porque Ele disse que vai voltar. Ele não vai voltar porque você está com raiva do teu vizinho. Ele não vai voltar porque você tem raiva da sua sogra. Ele vai voltar na hora que Ele tem que voltar, porque Ele disse que vai voltar, e ponto final. Então o nosso trabalho é crer nisso. O nosso dever como cristão é seguir os passos dele, crendo nisso. Ele então interrompe os seus milagres, a fim de mostrar aos seus discípulos e toda a multidão o modo certo, transmitindo alertas a eles: olha, cuidado. Mas antes, veja comigo o versículo 14 e 15 do capítulo 6. Olha o que diz o texto: vendo, pois, os homens, o quê? O sinal
que Jesus fizera, disseram o quê? Olha a conclusão, olha a visão que eles tiveram do milagre. Olha a visão, a ideia que eles tiveram do milagre. Esse que diz é verdadeiramente o profeta que deveria vir ao mundo. Verso 15: sabendo, pois, Jesus, que estavam para vir, com o intuito de arrebatá-lo para o proclamá-lo rei, retirou-se novamente sozinho. Jesus tinha que corrigir essa situação. Jesus tinha que corrigir, porque a ideia do milagre dos 5 mil, da multiplicação dos pães e peixes, não era essa. Então, a fim de corrigir seus discípulos e a multidão, Jesus faz um discurso e apresenta 2, 3 ou até 4, se eu puder falar, alertas para o povo. O primeiro alerta está no versículo 22 do mesmo capítulo. Olha o primeiro alerta que Jesus faz. Ele alerta quanto ao perigo da notoriedade. Sabe o que é isso? O perigo da fama. Olha para mim. O perigo da pessoa querer ser renomada. Ele fala assim: cuidado com o perigo da notoriedade, da fama, do renome, da popularidade. Leia o versículo 22 com muita atenção, para você ver o alerta que Jesus fez quanto à visão que eles tinham deturpada do milagre que Jesus acabara de fazer. No dia seguinte, depois daquela situação da tempestade, a multidão ficara do outro lado do mar, notou que ali não havia senão um pequeno barco, e que Jesus não embarcara nele com os seus discípulos, tendo eles partido a sós. Meus irmãos amados, talvez o único pensamento que tenha ocupado o coração daquela multidão tenha sido esse: por que alguém se esconde quando todos desejam ficar perto dele? Jesus alerta a mim e a você, e alertou os seus discípulos quanto ao perigo de nós pensarmos que popularidade é sinônimo de bênção de Deus, que fama significa que o poder de Deus está sobre uma pessoa ou sobre outra pessoa. A notoriedade, o renome, a fama é um perigo para o crente. Então ele mostra, e as pessoas talvez o único pensamento: vem cá, como uma pessoa que fez o que fez, que operou o que operou, que fez tantas maravilhas, que a gente deseja ficar perto dela, quer ficar sozinha, quer ficar longe de todos, quer se afastar? Se Jesus pensasse como os líderes daquela época, e pensasse como os líderes da nossa época, a popularidade com a multidão teria sido a prova da sua capacidade de realizar coisas muito grandes. Ele podia, ele realizou, mas a ideia deles, dos religiosos, era que a capacidade de realizar coisas grandes era o sinônimo das bênçãos de Deus. Jesus era Deus. Então Jesus quis tirar isso da mente dos seus discípulos. Irmãos, às vezes nós somos ocupamos o nosso coração com numerolatria. Como disse Hernando Dias Lopes, muito interessante. A gente acha às vezes que 50 num culto que só cabe 30 é sinal da nossa capacidade e do nosso poder de persuasão sobre as pessoas. Jesus disse: cuidado com isso. Ele quis mostrar aqui se escondendo, ele quis mostrar daqui saindo para ficar sozinho no monte para orar. Ele quis mostrar para todo mundo que isso é um perigo que nós corremos, da notoriedade. Ele mostra isso aqui no versículo 22 e no versículos 14 e 15. Quando ele percebe que a multidão vinha com o intuito de querer arrebatá-lo para transformá-lo em rei, ele pega o povo, deixa sozinho, sobe para o monte e fica sozinho. E foi justamente essa a intenção de Satanás quando eu ministrei domingo à noite, querendo mostrar para Jesus o seguinte: olha, eu vou te dar 3 alternativas. A primeira alternativa é que você pode ser aquele teólogo humanista, aquele pregador humanista, mas você pode ser aquele pregador triunfalista. Tu vai encher a tua igreja, mas tu pode ser também um teólogo oportunista. O pastor oportunista é aquele que dá oportunidade para todo mundo de querer crescer e entendendo o seguinte: não precisa ter valores e princípios na sua vida, o importante é crescer. Se vocês se prostrarem adorando ao Senhor, Satanás, Senhor com letra minúscula. Meus irmãos, Jesus não permitiu que a sua popularidade fosse interpretada como prova do seu sucesso, nem da fidelidade do povo para com ele. Sabe por quê?
Porque esse mesmo povo que viu Jesus fazendo milagres, esse mesmo povo que viu Jesus curando enfermos, foi talvez o mesmo povo que um dia que Satanás usou um certo homem e disse: solte Barrabás e crucifique a Jesus. Jesus não permitiu que a popularidade fosse interpretada como prova do seu sucesso. Não é prova do sucesso. Se você tem alguma coisa, você tem a proeminência de alguma coisa no que você faz, no seu trabalho, na sua faculdade, se você é alguém que tem algum cargo de liderança, não pense que isso é prova do que você pode, porque a única pessoa que pode e tem essa prerrogativa é Deus. Salmo 150, versos 1 e 2, leia comigo. Olha a prerrogativa de Deus descrita pelo salmista no Salmo 150, versos 1 e 2. Eu gosto muito desse salmo, que é a doxologia final, e que demonstra praticamente aqui em poucos versículos o que Deus é e do que Ele é digno. Diz o texto, Salmo 150, verso 1 e 2. O que diz o texto? Aleluia, louvai a Deus, só Deus tem um santuário. Diga comigo, só Deus tem um santuário. Os homens falam, essa igreja é minha. Nada, você morre amanhã, ela fica para o outro. Esse prédio aqui é meu. Não, vai morrer, vai ficar para o outro. Eu que constituí esse curso aqui, isso aqui não é nada. Daqui a pouco você morre, teu filho assume. Não é nada seu, só Deus tem um santuário. Diz o Senhor, louvai-o no firmamento, obra do seu poder. Só Deus tem poder. Você crê nisso? Só Deus tem poder. Jesus não aceitou e nem quis passar essa ideia de que popularidade era sinal de poder, era sinal daquilo que ele fazia, porque ele era e não era, mas ele era de fato o Filho de Deus. Louvai pelos seus o quê? Poderosos, louvai-o consoante a sua muita, só Deus é grande. Diga comigo, só o Senhor é grande. Irmãos amados, os líderes de hoje citam números para justificar suas práticas, ou seja, olha, eu tenho 50 na minha igreja, eu tenho 500 na minha igreja. Eles citam números pensando o seguinte: se eu faço e dá resultado, é porque Deus tem me abençoado e tem abençoado o que eu faço. E Jesus quis tirar essa ideia da vida dos seus discípulos. Eu quero nesta noite encorajar, tirar essa ideia do seu pensamento de que número é resultado da bênção de Deus, quando na verdade é um grande perigo para a nossa vida. O maior perigo que o ser humano corre é quando ele pensa que aquilo que ele está fazendo por mérito ou pela sua própria capacidade. Irmãos, a prerrogativa de fazer, de ser grande e todo-poderoso está no Salmo 150. Louvai-o do seu grandioso poder, louvai-o no seu santuário, no firmamento, obra do seu poder. Louvai pelos seus poderosos feitos e louvai consoante a sua muita grandeza. Só Deus tem o poder, só Ele é quem faz. E Jesus quis deixar isso muito claro para os seus discípulos, porque eles entendiam o milagre de uma forma, só que Ele quis mostrar de outra, irmãos. A capacidade de realizar coisas grandes é uma prerrogativa de Deus. O fato de Jesus ter preferido permanecer não só ali com os discípulos durante um tempo, mas depois se retirar, não foi demonstração de sua fraqueza. Quando José corre, ele não demonstrou fraqueza, ele demonstrou capacidade de enfrentar o pecado e dizer assim, não. Quando nós corremos de uma coisa que achamos que somos capazes de vencer, e a gente fala assim, não, mas eu podia vencer, mas eu corri, isso não é demonstração da nossa fraqueza, mas da nossa prudência e do nosso conhecimento que temos do nosso tamanho. Nós somos pequenos e fracos quanto ao pecado, irmãos. Nós somos pequenos e fracos. Quando Jesus então se afasta e deseja ficar só, Ele não demonstra fraqueza, pelo contrário, Ele foi o maior exemplo para os seus discípulos, deixando 2 conselhos para eles e para nós. Primeiro conselho: quanto maior são as oportunidades, diga comigo, quanto maior as oportunidades, mais forte, quanto maior são as oportunidades, maior serão os riscos. Pastor, que oportunidade. Satanás também colocou para Jesus: olha, tudo isso eu vou te dar, se prostrado você me adorar. Quanto maior são as oportunidades, maior também são os riscos. Jesus deixou um outro exemplo: quanto maior a popularidade, mais e maior, ou maior e mais é a perigosa tentação. Quanto maior a tua popularidade,
Pastor, conheço um rapaz na minha faculdade que ele é o popular, ele é o cara que todo mundo gosta dele. Esse aí está sofrendo correndo um grande risco de sofrer uma grande tentação, e nessa tentação ele tropeçar e cair. Jesus está querendo desconstruir a ideia, ou corrigir a ideia dos discípulos quanto ao milagre que ele fez, dizendo: por que o Senhor foi embora? Por que você vai embora na hora que as pessoas querem ficar perto de você? Jesus está nos ensinando aqui hoje que quanto maior são as oportunidades, maiores são os riscos que corremos. Ou seja, temos que agir como José, como crentes. Não devemos enfrentar o pecado de frente, mas dizer: Senhor, me ajuda a vencer o pecado, me ajuda a vencer as tribulações da vida, de modo que eu possa permanecer firme diante da Tua presença e não caído. Meus irmãos, não precisamos ser populares. Diga comigo: eu não preciso ser popular. Eu preciso ser fiel a Deus. Se você for fiel a Deus, você está fazendo a sua missão como crente. Você não precisa ser popular na sua faculdade. Você não precisa ser o popular do seu condomínio. Você não precisa ser o popular de lugar nenhum. Você precisa ser fiel. Você precisa ser crente. Você tem que dizer para as pessoas o que você acha de Deus, o que você pensa do pecado, o que você pensa da Bíblia. Deus nos chamou para sermos fiéis, não para sermos populares. Quando Satanás propõe a Jesus, Jesus percebe que aquilo tinha que ser uma decisão imediata. E ele não espera. A terceira tentação foi a mais perigosa, onde Satanás disse: se tu prostrado me adorares, eu vou te dar tudo isso. Ele não espera, ele: retira-te, sai do meu caminho, porque tu não cogita das coisas dos céus, mas do mundo. Foi assim também que ele falou com Pedro, irmãos. Nossa vida precisa desse cuidado. Segunda coisa que Jesus quis corrigir na vida deles, que eu queria passar para os irmãos, está no versículo 31, 23 ao 31, que nós vamos ler agora. Verso 23 até o verso 31, nós vamos ler só 3 versículos, 23 até o 25 ou 26. Diz assim um texto: entretanto, outros barquinhos chegaram a Tiberíades, perto do lugar aonde comeram pão, e tendo o Senhor dado graças. Quando, pois, viu a multidão, o que diz o texto, irmãos? Que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos. Tomaram os barcos. Olha o esforço que eles empreenderam para chegar aonde Jesus estava. Eles tomaram os barcos e partiram para Cafarnaum à sua procura. Versículo 25 e 26, leia comigo. E tendo-o encontrado no outro lado do mar, lhes perguntaram o quê? Mestre, quando chegaste aqui? Respondeu-lhe Jesus: o quê? Em verdade eu vou dizer para vocês uma coisa, não fique chateado, meus filhos. O que ele respondeu? Vocês estão aqui não porque entenderam o milagre que eu fiz, a ênfase do milagre, mas porque vocês estão atrás de comida, meu filho. Vocês estão atrás de pão, vocês estão atrás de bênção. Vão lá na igreja. Pastor Luiz Carlos é uma benção. Pastor Arlindo é uma benção. Bispo é uma benção de Deus. Vamos lá que ele vai mudar a tua vida. A gente não muda a vida de ninguém. A gente está lutando para ser crente todo dia. Minha mulher falou isso no carro hoje. Ela: todo dia eu luto para ser crente. Todo dia eu sou crente mais um pouco. Concorda com ela? Eu concordei. Todo dia a gente é crente mais um pouco, irmão. Hoje eu fui mais crente que ontem. Pode ser que amanhã não seja tanto, mas vou fazer um esforço sobre-humano para ser mais crente amanhã. Mas a grande verdade é que às vezes a gente coloca a expectativa na coisa errada. E Jesus quis fazer o quê? Corrigir a ideia de que eles estavam correndo perigo com a notoriedade, com a popularidade, pensando que se ele estivesse ali, ele seria ovacionado. Ele: corram disso, porque isso não é o alvo do reino de Deus. O evangelho não é isso, não é para isso e não serve para nada. Esse princípio, essa ideia. E ele está dizendo em outras palavras aqui, que o alerta era o perigo de buscá-los por motivações erradas. Há pessoas que estão na igreja por motivações erradas. Eu estou aqui só para salvar o meu casamento. Tá, e se o seu casamento não for salvo? Eu estou aqui só para Jesus abrir uma porta de emprego para mim. Eu estou aqui só para Jesus me dar uma casa de praia. E se você não tiver nenhuma casa própria aqui em Nova Iguaçu, você vai sair da igreja? Jesus quer corrigir o fato de que eles estavam buscando a eles, não porque ele era Filho de Deus, o Cristo. Eles estavam buscando pelo pão.
porque eles olharam para a multiplicação e não mediram esforços. Olhe para mim, há pessoas que não medem esforços para ver os seus astros religiosos. Camboriú é a cidade dos astros, uma vez por ano. Camboriú é a cidade dos astros, onde pessoas vão em romaria de ônibus para lá, para estarem de frente com homens que eu admiro, homens que pastor Luiz Carlos, a gente conversa às vezes tomando café, e lembrando de Napoleão Falcão, lembrando de Gilmar Santos, onde eu vi Gilmar Santos pregando, e eu vi Gilmar Santos sendo tão usado por Deus que uma pessoa vomitava uma erva. Ele dizia, uma pessoa aqui com câncer, traz essa pessoa, a pessoa vinha à frente, ele impunha as mãos sobre a pessoa, e a pessoa vomitava ervas. Essa pessoa depois deu um testemunho verdadeiro de que fora curada de um câncer. Mas há pessoas que vão atrás dessas pessoas, querendo achá-las que são populares, notoriedade para elas, elas são os meus deuses. Isso é um perigo, estão buscando a Deus por motivações erradas, irmãos. E há pessoas que estão na igreja às vezes e não conseguem viver bem, mas vivem mal dentro da igreja. Sabe por quê? Porque buscam a Deus e estão aqui por motivações erradas. Eu só estou aqui, como eu disse na semana passada, disse no domingo passado, eu estou extremamente estarrecido com o que eu disse, mas também com aquilo que eu ouvi. Meu irmão, você está sumindo da igreja, o que houve? Eu, pastor, já terminei meu noivado, eu não estou mais com a menina não. Eu falei, mas como assim? Me explique. Não, pastor, é porque a gente não está mais junto, então eu não preciso mais ir para a igreja. Eu me segurei para não chamá-lo de miserável. Porque como é que um rapaz diz para o pastor, diz assim, pastor, eu não estou mais com a minha noiva, então eu não tenho mais por que estar na igreja. Pessoas que buscam a Deus por motivações e com motivações erradas. Eu só estou aqui fazendo uma campanha, eu estou aqui só por um objetivo. Enquanto meu filho não se converter, eu não largo essa igreja. E depois que ele se converter, tu vai para onde? Ele fica, você vai para o mundo? Jesus está querendo corrigir a ideia e disse assim, olha, eu vou falar uma verdade para vocês. Em verdade vos digo, vocês não estão aqui porque creem em mim, vocês estão aqui porque comeram os pães que eu multipliquei lá. Vocês não estão aqui porque viram o Filho de Deus sendo glorificado, dizendo, Pai, em teu nome eu ordeno, multiplica os pães. Vocês estão aqui porque vocês querem comer mais, e para isso, vocês até pegaram um barco emprestado, e atravessaram esse mar de Tiberíades, perigoso. O mar de Tiberíades era perigoso, eles atravessaram o mar de Tiberíades, até chegar aonde Jesus estava. Pessoas não medem esforços, mas buscam a Deus por motivações erradas. Olha aí, ó. Diga para o irmão que está do seu lado, com todo carinho, meu irmão, busca a Deus por motivações certas. Diga comigo, quando eu creio de maneira certa, eu vivo melhor. Quando eu creio de maneira certa, eu vivo melhor. Muitas pessoas estão dentro das igrejas vivendo mal, por criarem expectativas erradas sobre o Evangelho de Cristo. O Evangelho de Cristo não está aqui, não serve, não foi instituído, criado, que é o próprio Cristo, para mudar a minha vida financeira. Não venha para cá, para a igreja, para você mudar a sua vida financeira. Venha para cá para você adquirir tesouros lá nos céus. Porque ouro e prata vão ficar aqui, aonde está o teu coração, está o teu tesouro. Se o teu coração está no tesouro da terra, vai ficar aqui, porque eu quero ir para lá. E quantos querem, digam amém. Como aquela multidão, irmãos, também cremos ou criamos expectativas erradas quanto ao Evangelho, acreditando numa vida cristã indolor. Muitos daqueles acreditavam numa vida indolor. O Evangelho não é indolor. A caminhada com Cristo não é uma caminhada sem dor. A caminhada com Cristo não é uma vida festiva. Não é. É uma vida festiva? Tem dia que você faz uma festinha lá, uma sopinha, né? Hoje eu estava combinando a gente sair daqui e fazer um creme de abóbora e um creme de couve-flor. Vamos fazer em casa? Deixa que eu faço. Hoje eu sou o chefe. Hoje quem vai fazer o menu lá em casa sou eu. Aí minha filha, vou fazer. Mas a vida cristã não é festa. Tem dia que a gente não tem condição de fazer nenhuma sopa de água, porque o negócio está feio.
Mas a vida cristã não é festiva, a vida cristã não é indolor, e às vezes as pessoas criam expectativas erradas e vivem uma vida cristã mal, uma vida cristã aquém daquilo que Deus projetou para a sua vida, que está no Evangelho de Cristo. Abra comigo em Marcos, capítulo 8, por favor. Olha o sentido da vida cristã passada por Jesus aos seus discípulos. Capítulo 8, eu já vou me dirigir para o final. Capítulo 8, a partir do versículo 31. Diz o texto, vamos ler juntos? São 3 versículos só, 2. Diz assim: então começou Jesus a ensinar-lhes que o quê? Espera aí, rapidinho. Tem uma palavrinha que é chamada assim, sofresse muitas. Então o evangelho é um evangelho de dor. Jesus está mostrando aqui, não é? É um evangelho de dor. Segundo, vamos lá. Fosse... espera aí, rapidinho, calma. Mastigue de maneira que você possa degustar isso que você está comendo. O evangelho não é só um evangelho de dor, é um evangelho de rejeição. Você não é e nunca será o popular da sua família porque você crê em Cristo. Você não é e nunca será o popular da sua faculdade, principalmente se você já está naquele nível bem assim de debates, né? Debates políticos, debates sociais. O que você pensa sobre a homofobia? O que você pensa sobre a política brasileira? Aí quando você se opõe às ideias dele, você é o rejeitado. Ou seja, evangelho não é sinônimo de festa, não é sinônimo de sempre ter prazer, mas é sinônimo de dor e às vezes de rejeição. Mas tem mais coisa que o evangelho é. Você ainda quer seguir o evangelho? Quantos querem? Querem seguir? Quer continuar seguindo o evangelho mesmo assim? A gente faz de tudo para a pessoa não seguir, mas se quiser, toma a tua cruz e vai atrás, meu filho. Olha só o que diz o texto: seja rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes. Tem uma palavrinha aqui meio que ninguém gosta, né? Fosse morto. Evangelho não é só dor, não é só rejeição. Evangelho é morte. Evangelho também é morte. Evangelho é morte da nossa vontade. Como eu tinha uma vontade. A direita não está convertida ainda não, Jesus. Segura porque vai. Vai agora, né? Irmão, vontade é uma coisa que dá e passa, principalmente para o crente. Evangelho não é sinônimo de festa, evangelho não é sinônimo de popularidade, mas de dor, de rejeição, de morte. Mas tem um presente para aqueles que confessam isso, creem nisso, seguem isso. O evangelho é um evangelho de poder. Olha o que diz o resto do verso: fosse morto e que depois, leia forte comigo, e depois de 3 dias ressuscitasse. É dor, é rejeição, é morte, mas é vida, é poder de ressurreição. Paulo lá na Ásia, capítulo 1, versos 8 e 9 de 2 aos Coríntios, Paulo chegou a sentir angústias, porque ele viu a morte de perto. Ele viu a morte de perto. A Bíblia diz que ele sentiu medo de morrer. Mas sabe o que reanimou Paulo? O poder da ressurreição. Quando eu creio no poder da ressurreição, a dor, a rejeição e a morte não significa nada para mim. Portanto, irmãos, Jesus estava querendo corrigir justamente a motivação errada deles estarem buscando. Eu quero te dar um conselho: ajuste as suas expectativas quanto ao evangelho. Se pessoas estão aqui, não, pastor, porque eu estou aqui tentando namorar com uma menina e você está aqui para isso, não é o meu lugar, porque o evangelho não te propõe isso. Pastor, estou aqui até que a porta se abra. E se ela não se abrir? Talvez as coisas demorem mais para algumas pessoas por causa das motivações erradas, irmãos. Deus às vezes tarda porque sabe que se der, vai embora. É aquela caixinha que a gente tem em casa, que a gente abre, tira a fé
e vem para a igreja. Ah, Jesus amado, salva o meu marido, deixa ele largar a cachaça, só uma semana, o cara fica puro uma semana, sóbrio, não está mais acompanhado uma semana. Aí depois de uma semana ela volta para casa, não vou para a igreja hoje não, que ele está bem, já está melhor. Aí fecha a gaveta, guarda a fé. Aí o desemprego chega, ela vai, abre a gaveta, tira a fé, procura a igreja. Ah, meu Jesus amado, abre a portinha para o meu marido. Aí Jesus abre, ela pega a fé e guarda de novo e fecha a gaveta. Tem que morrer, miserável. Nossas motivações às vezes atardam um pouco aquilo que nós deveríamos receber bem antes. Deixa eu finalizar rapidinho com os irmãos. No domingo passado eu falei sobre o evangelho triunfalista, que Satanás propôs a Jesus a pregar, que tem um conceito que diz que um crente em Cristo deve sempre ser vitorioso, jamais experimentar fracassos ou fraquezas físicas ou espirituais na sua vida. Onde algumas pessoas têm adotado esse evangelho triunfalista e têm tornado-se pessoas que são tardas em crer, são descontroladas, são carnais, apoiam-se nesse evangelho e não conseguem firmar os seus pés em Cristo. Esse é o grande perigo de nós nos apoiarmos com a motivação errada num evangelho que às vezes leva a gente a viver uma vida muito fraca e muito rasteira na presença de Deus. Eu quero finalizar com o texto de Romanos 8, capítulo 8, verso 18 ao 23. Quero pedir aos irmãos, por gentileza, da música, só para a gente fazer uma última canção para a gente orar. Semana que vem eu quero falar dos dois grupos, o que foi e o que ficou. Capítulo 8 de Romanos, onde Paulo nos mostra aqui que o evangelho de Cristo não serve para quem deseja viver uma vida melhor e mais feliz. Já viu? Aquela pessoa fala assim: gente, depois que eu fui para a igreja, eu sou tão feliz. Porque talvez ela não tenha lido o capítulo 8, verso 31 ainda de Marcos. Porque quer viver uma vida tão boa, tão feliz. Eu conheci uma mulher, Denise vai lembrar dela, conheci uma senhora, né? E dizia: minha irmã, vamos servir a Deus. Vamos aí servir o Senhor, vamos evangelizar com a gente, aí vamos ajudar a evangelizar. Eu não, pastor. Irmã, tá bom. Não quero me envolver não. Irmã, só tenho porque tenho. E depois que a gente começa a se envolver com Deus, o diabo se levanta contra a nossa vida. Eu quero briga com o diabo, nada? Quando ela falou isso, eu me segurei. Aí lembrei de uma frase que um certo homem disse: Senhor, se eu te sirvo, se eu te amo por medo do inferno, ele disse assim: se eu te amo por ter medo do inferno, o pedido dele foi: lança-me no inferno. Mas se eu te amo pelo que tu és, mostra-me a tua glória. Tem pessoas que não querem se envolver com Deus no reino, nas atividades da igreja, porque não querem ter briga com o diabo. Um acordo contigo: tu não mexe comigo, eu não mexo contigo. Eu não vou lá falar para os teus, mas também não mexe comigo não. Fechado? Com Deus e com o diabo não tem acordo, meu irmão. Então deixa eu ler esse texto para mostrar para vocês o que Paulo fala sobre o evangelho que não tem nada a ver com uma vida feliz e melhor. Olha o que Paulo diz acerca dos sofrimentos do presente e a glória do porvir. Olha só para a gente finalizar. Portanto, para mim, tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente, Paulo está dizendo, a gente vai ter sofrimento, não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada. Está dizendo, eu vou ter sofrimento, mas eu tenho glória. Mas ele diz no versículo 19: a ardente expectativa da criação aguarda o quê? A revelação dos filhos de Deus. Pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa de quem? Mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção. Para o quê? Para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Por quê? Porque leia o verso 27, 22. Porque sabemos que toda a criação a um só tempo faz o quê? Geme e suporta as angústias até agora. E não somente ela, mas também nós,
que temos o quê? As primícias, os crentes, nós que temos, nós vamos gemer também. Igualmente gememos em nosso íntimo, fazendo o quê? Aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Olha para mim, tudo um dia vai passar. Mas não pense que o evangelho é um evangelho sem dor, sem umas certas lutas, mas um evangelho de glória, um evangelho de triunfo, um evangelho de festa, um evangelho para viver melhor. Se deu certo é porque é de Deus, se não deu certo eu vou embora. Não, Jesus está querendo corrigir os seus discípulos. E depois desse sermão, depois dessa mensagem, muitos disseram assim: para onde nós vamos? Se só tu tens a palavra de vida eterna. E muitos pegaram e falaram assim: estou fora, não quero esse evangelho para mim. Infelizmente, muitos abandonaram, mas os que disseram: para onde iremos? Eu creio que está aqui nessa noite. Estamos aqui, para onde nós iremos? Se só Jesus tem a palavra de vida eterna. Que Deus te ajude a viver um evangelho aonde Ele apareça e nós desaparecemos, onde nós possamos viver um evangelho com expectativas corretas. Eu escrevi aqui no finalzinho dizendo: a obra que Ele requer de cada um de nós é que realmente importa, e que realmente é importante é que creiamos nele, mas nada. Creia no Senhor, creia, vai tudo dar certo, mas se não der, continua crendo. Vai chegar, se não chegar na hora, continua crendo, porque vai chegar, porque Ele é Senhor. Vamos mudar de posição.